Tomem seus lugares. Palestra é a lei do 1%. Aí é doideira. Pequenas mudanças que multiplicam lucros. O que é esse negócio do 1%? Felizmente, a Terra inteira, ela vive sendo governada por essas pessoas aqui, ó. Eu vou te dar os códigos dos de 1%. Anota aí. Primeiro código deles. Eles são proativos. Todo mundo de 1% é proativo. O que significa isso? A pessoa, ela age antes das coisas acontecerem. Se você tem 3 perfis, tem os proativos, tem aqueles que agem em linha, que são os ativos, tem aqueles que são reativos, e se você olhar quem são os mais recompensados, os que recebem maior recompensa, são aqueles que são os proativos. Em toda a minha carreira, nesses últimos 20 anos, 24 anos, né? Mas de Brasil Telecom para cá, minha carteira, eu tive em grandes companhias, né? Desde meus 16 anos com carteira assinada, mas objetivamente há 20 anos, eu nunca vi na minha vida um proativo ficar pelo caminho. Nunca vi. Nunca vi isso na minha vida. Então, uma das coisas mais fortes dessas pessoas de 1%, ou seja, que governam, estão na dianteira e em tudo, em qualquer cultura, eles tomam a dianteira. A primeira coisa, então, é a proatividade. Recapitulando, a proatividade te faz governar e te coloca no 1% de tudo. Aquele 1% onde você nunca é confundido, onde ninguém nunca se engana a seu respeito, porque proatividade é loucura. A pessoa que vê que um livro está caindo, aqui, ó, vou explicar, senão o seu cérebro não pega, né? Ela está aqui vendo um livro na beirada, assim, ó, quase caindo. O proativo, ele sai, vem aqui antes dele cair e arruma o livro. O ativo, só se ele passar aqui perto, para ele fazer, ele não se desloca de outra coisa. Agora, o reativo só pega depois que cai. Esses 3 perfis aqui determinam qual que é o nível de governo de uma pessoa. Se você só pega o livro depois que ele caiu, significa que você não é governante, você não tem esse perfil, sua mentalidade é baixa em relação ao governo. Então, você não faz parte desse de 1%. Contei só o exemplo do livro. Pior de tudo, nem é esse, é o desqualificado do passivo. O passivo, o livro está aqui, nunca ele nem pega. É o mesmo cara que vê papel no chão e não pega. É o mesmo cara que nunca ajuda em nada. Ele vê ali no chão e não faz nada. Fala assim, ó, a partir de agora, eu sou extremamente proativo. Lembrando que se o livro caiu e você pegou, você não é proativo, você é reativo. O proativo não é o primeiro a fazer, é aquele que antecede o problema. Se conseguir fazer em linha com o problema, você é ativo. Se você esperar acontecer o problema e for o primeiro a resolver, você não é proativo, você é reativo. Então, na lei de 1%, a primeira coisa que se deve aplaudir, é a proatividade. O pessoal trouxe aquele negócio? Ou ficou lá? Aqui, passa por eles. Então, a proatividade. Segunda coisa, anota isso aqui, a galera do 1% todas têm. Extra obrigacional. Palavra grande. Ó, extra obrigacional. O que é ser extra obrigacional? O Santiago me contrata para ser funcionário dele, que é um dos melhores caras do Brasil de IA. Aí ele me contrata. Na contratação, eu simplesmente pego lá só as obrigações que estão no contrato. Se eu cumprir 100% do meu contrato com ele, eu sou justo, sim ou não? Isso não é o suficiente para os caras de 1%. Os caras de 1%, eles são pessoas que não se importam com a obrigação. Eles ultrapassam a obrigação. Então, eles são extra-obrigacionais. Como é que funciona isso em prática? Ele tem que trabalhar 8 horas, só que ele é uma pessoa que fala, como eu sou imaturo e tenho que aprender, eu vou chegar antes.
Então ele chega antes por conta dele. Só que o cara, lembra do mesmo perfil? O extra-obrigacional, o obrigacional, que é o cara que faz só obrigação, e o reclamacional, que nem a obrigação dele faz, ele cumpre 70% e reclama 30%. Vocês conhecem alguém assim ou não? Esses aí, meu filho, na vida da riqueza eles não vão passar nunca. Então tem os que são extra, tem os que são os obrigacionais e tem aqueles que ficam por último, os que nem praticam o que foi combinado. É 70% de trabalho, 30% de reclamação. Eu chego e vou perguntar para a pessoa que quer crescer. Ela sempre chega mais cedo, quando ela está na fase de crescimento, porque ela quer conectar com gente, ela quer servir, ela quer aprender. E é por conta de quem? Por conta dela, porque é extra, é dela. Na hora que a pessoa está querendo avançar, ela também vai ser o último. Não é porque o olho do dono engorda o gado, não. É porque você não tem drive suficiente para prosperar. Então você precisa de gastar mais tempo. Certo dia, eu estava com o meu time no ano de 2017, na fazenda do meu sogro, lá em Goiás. Eu falei, amanhã nós vamos correr 5 quilômetros. Aí todo mundo, nós não damos conta. Eu falei, cada um sai a hora que quer, faz do jeito que quiser e chega na hora que quiser. Tinha uma menina, e a menina, ela tinha um peso acima do normal. Ela falou, eu não consigo acompanhar. Eu falei, você quer fazer? Sai 3 horas antes. Foi muito bonitinho ela. Ela saiu 3 horas antes. E aí a gente saiu 3 horas depois, a gente viu ela no percurso, a gente voltou. Meio que adventure, no meio passando no meio de pasto, passando num monte de lugar. Aí ela falou, eu só terminei porque você me deu o código. Aí eu falei, qual o código? Ela falou assim, quem não tem... Eu falei para ela, quem não tem talento acorda mais cedo e chega mais tarde. E se for um projeto, começa antes, termina depois, mas não arruma desculpa. Eu achei massa, ela chegou depois da gente, concluindo a etapa. O que acontece? As pessoas que são extra-obrigacionais, elas não ficam dando desculpa, elas usam a energia que ela tem para produzir algo relevante. O que é essa relevância? Elas usam a extra-obrigação para aumentar o ciclo de aprendizado, os drivers mentais, o amadurecimento delas. Vem comigo. Pessoas de 1% carregam isso aqui, eficiência. Não dei nem boa noite para o povo da internet. Ô, povo da internet! Tudo certo? Gente... Eu não estou conseguindo ver aqui. O que é eficiência? Qualidade intrínseca. Qualidade intrínseca de quem? De todos aqueles que são 1%. Você vai anotar a sigla do tripé da eficiência. Tempo, TQC. TQC, tempo, qualidade e custo. Vamos entender então como funciona a eficiência. Quero comprar um produto, ele é barato demais. E ele vem da onde? Ele vem lá da China. O prazo de entrega, 5 meses. É barato demais, mas o tempo é longo demais, então não é eficiente. Eu tenho pronta entrega, só que é o triplo do valor. Não é eficiente. O que eu tenho que achar? Eu tenho que calcular o tempo, o custo e a qualidade. Fala assim comigo, tempo, qualidade e custo. O que significa tempo, qualidade e custo? Tempo é o determinante se o dinheiro está valorizando ou não. Se o dinheiro está valorizando, o tempo é o medidor. Por quê? Se eu invisto o dinheiro e estou ganhando 1% ao mês durante um ano, e alguém atrasar o pagamento disso, talvez com a inflação e tudo, se alongar o tempo, eu vou ganhar menos. Então, melhor é você comprimir a taxa do tempo para dar mais retorno. Então, o dinheiro está atrelado ao tempo. Por exemplo, você comprou uma casa, você pagou 1 milhão, você vai vender ela depois de 10 anos. Presta atenção na informação. Comprei uma casa por 1 milhão, depois de 10 anos vendo por 2 milhões. Quanto que eu ganhei na casa?
Quanto? Responde, gente. Comprei a casa por 1 milhão. 10 anos depois vendi por 2. Quanto que eu ganhei na casa? Nunca. Isso aqui agora é um problema. O problema é o seguinte. Você não ganhou 1 milhão. Vou te mostrar por que você não ganhou 1 milhão. Você vai ficar assustado. Vocês que não têm educação financeira e é terrível e não prospera muito por isso. Por isso que não faz parte do 1%. Olha que interessante. Eu paguei 1 milhão na casa. 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão. 7 disso. Paguei 1 milhão na casa. Em 10 anos, quando eu fui vender, eu consegui 2 milhões. Virtualmente, você acha que ganhou 1 milhão. Não ganhou. O que você vai fazer? Você vai pegar 1 milhão que você acha que você ganhou e vai dividir por 120 meses. Esse dinheiro, só escuta que loucura que você vai pirar agora nessa informação. É bom demais conhecer as coisas, né? O 1 milhão que você ganhou, se fosse dividido ao longo dos meses, 120 meses de 10 anos, dá 8.333. Se eu tivesse aplicado o dinheiro de 1 milhão no banco, eu teria ganho, quanto? 10 mil reais por mês. Na verdade, eu perdi, olha o número da besta aí, ó. Perdi R$ 1.666 em 10 anos com esse imóvel. Esse imóvel não foi um bom negócio. Alguém pergunta por quê? Porque demorou a vender. Você comprou num lugar que valorizou pouco. Talvez a taxa de juros está alta. Nem entrei nisso. Essa discussão é outra. E se você tiver pagado com juros, aí que acabou, você não ganhou nada. Cara, não estou entendendo. É o seguinte, se você não entender das coisas como elas são, você não faz parte da turma do 1%. Você vai viver enganado achando que está ganhando 2 milhões vendendo uma coisa. E você não está ganhando nada. É igual chegar num fazendeiro que tem uma fazenda de 100 milhões. Aí ele fala assim, minha fazenda dá 8% de lucro por mês. Eu falei, baseado em quê? Aqui as contas, ó, o gado, não sei o quê. Aí eu falo, você paga aluguel para sua própria terra? Aí o cara fala, claro que não, a fazenda é minha. Eu falo, pois é, mas a fazenda custa quanto? 100 milhões. Por acaso você sabe quanto que esse dinheiro aplicado rende por mês? Aí ele fala, não, 1 milhão de reais por mês. 1%. 1 milhão. Então joga esse 1 milhão agora, que é o dinheiro que poderia estar no banco, mas está na terra. Vamos ver se você ganha 8%. Aí o cara faz a conta, está ganhando 2,5%. Que ele fica com loucura na cabeça dele, achando que tudo que é dele não precisa ser contabilizado. Mas todo o patrimônio disponível, ele tem que ter o quê? Uma contabilização. E quando você faz a contabilização, algo poderoso acontece. Você não está fazendo o dinheiro que você acha que você está fazendo. Por isso que a maioria dos empresários quebra. Eles começam a vender e chamam o dinheiro da venda de dele. Ele começa a faturar e fala, faturei milhões. E quanto você tem de despesa? Milhões. Então toma cuidado. Porque faturar milhões devendo milhões, talvez você não está ganhando absolutamente nada. Nada. Por que eu estou te contando isso? Porque verdadeiramente, essas pessoas de 1%, elas são eficientes, elas medem o tempo. Por que eu dei essa volta para te explicar o que é o dinheiro no tempo? Não adianta você achar que você ganhou, você perdeu e não viu. Você está iludido. O que é qualidade? Qualidade não precisa ser uma coisa que nunca estraga, mas ela tem que ser durável enquanto eu programei esse tempo para ela. Então as coisas de hoje são fabricadas para não durar mais de 6 meses, a maioria. Peça de carro, tudo. Você pega a Bandeirante, a Toyota Bandeirante, que foi feita lá em 1950, tem um monte dela funcionando até hoje. Com algumas peças originais. Por quê? Porque a forja era muito poderosa. E a Toyota queria liderar o mercado mundial de automobilismo, fez uma consultoria com os norte-americanos, eles cansaram de liderar com a Ford, com a GM, né, com a General Motors, durante uma vida. Né? A GM deve ter ficado 70 anos liderando o mercado. Quando não era ela, era a Ford. Aí o que aconteceu? Eles chegaram, os americanos falaram, por que essa peça do carro de vocês nunca estraga? Se a peça nunca estragar, vocês nunca vão ser líder mundial. Olha que louco. Ao invés da gente honrar os japoneses por fabricar carro que não estraga, a gente prefere os americanos, que fazem carros que não duram. Por que eles fazem? De propósito. Por quê? Porque o dinheiro tem a ver com o tempo. Se eu te vendo um carro e ele não estraga, você não compra outro.
Se eu tiver no carro, a peça do carro não estraga, como é que você vai comprar outra peça? Os americanos ensinaram a Toyota a ser a maior do mundo. Eles fizeram carros com peças mais frágeis para ter um giro de compra de peça e de troca de carro. Antigamente, uma frente do carro durava 10 anos, o design. Hoje, a cada 12 meses, eles trocam a frente do carro. Qual o motivo? Obsolescência por design. O que é obsolescência? Você está lá com o carnê pagando 36 prestações da Hilux, quando dá 12ª, você já perdeu a vontade dela, porque ela está velha, porque chegou a nova. E aí você fica doido, vai lá e vende aquele trem mal feito, e vai, compra um novo, e fica sempre nessa escravidão. Por quê? Porque além das peças, que é a obsolescência programada, tem a obsolescência por design. Se você, por exemplo, for tratar com um médico, a recepcionista te receber com um monitor, com um tubo de imagem, você vai atender lá? Você vai falar, esse povo está perdido na década de 90. Você vai vazar. Então, o que é o problema da qualidade? Não precisa ser extremamente bom, nem extremamente ruim, mas dentro da lógica que você está procurando. Qual o propósito que você está procurando? Por último, o custo. Existe uma diferença de custo e de despesa. Custo é aquilo que dá retorno. Repete assim comigo. Custo é aquilo que dá retorno. E o que é despesa? É aquilo que é incinerado. Então, o dinheiro não volta. Então, se você quer fazer parte dos 1%, primeira coisa que você vai instalar, proatividade. Escreve aí todo mundo na internet, eu sou proativo. Se você tiver afim de fazer parte dos 1%, você vai instalar extra obrigação. Vá além, chegue antes, aguente mais pancada, tudo é extra obrigacional. Eu lembro que para prosperar eu fui extra obrigacional em tudo, fazia 100% além do que me pediu. Isso é ser extra obrigacional. E número 3, eficiente. A galera do 1% tem mais uma qualidade. A galera do 1% são resilientes. O que é resiliente? Resiliente é tomar pancada e aguentar? Não. É tomar a pancada absorvendo. Na hora que chegar no zero a pancada, retorna essa pancada. Não fique com ela e não deixa deteriorar a sua estrutura. Uma pessoa que aguenta muita pancada, ela não é resiliente. Ela apanha na estrutura e a estrutura vai sendo degradada. Pessoas duras, rígidas e resistentes, elas têm um ponto de fusão baixa, mas apanha, vai quebrando, até que não suporta mais. O resiliente suporta. O resiliente, ele faz o quê? Ele toma a pancada, absorve, quando chegar na pancada, zero de energia, ele devolve, não para a pessoa, mas para sair de dentro dele, para ele não viver aquilo negativamente. Aí ele continua a vida. Então, para ser 1%, você precisa ser o quê? Resiliente. Vamos para mais um, anota aí. A galera de 1% é transbordante. Porque se ele retiver, ele é pobre em si mesmo. Toda a natureza rejeita aquele que retém. Então, ele é o quê? Transbordante. O que é ser transbordante? O transbordante, tudo que chega nele, não é retido nele. Ele solta. E ao soltar, acontece um fenômeno. Se você quiser aprender mais que todo mundo, acabe de aprender e use. Use liberando na vida de outras pessoas. Se você quiser aprender mais rápido e entrar nesse grupo de 1%, vai mudar tudo. Você é empresário, você vê seu DRE todo mês, nem sabe o que é DRE, você não faz parte de 1%. Você acompanha seu fluxo de caixa, seu fluxo de caixa é descontado, que jeito que ele é? Não sabe? Você acompanha o EBITDA da empresa? Nunca viu? Você é longe, está longe de 1%, mas muito longe. Qual a sua capacidade geradora de riqueza? Não sabe? 1% seu está longe. Marçal, como é que faz para ir para 1%? Arroz com feijão. Seja proativo, extra-obrigacional, eficiente, resiliente e transbordante. Por quê? 1% governa sobre a terra, mas em alto grau.
alto nível. Por quê? Porque eles entenderam quem eles são, eles entenderam por que eles são chamados, eles entenderam completamente o que precisa ser feito. Pegou o código aí ou não? 100% entendido? O que eu quero trabalhar com vocês? Aonde vocês vão buscar essas experiências? Vocês vão falar agora. O Heraldo Soares, Marçal, qual foi o maior código do jejum de 7 dias? Cada dia foi um código, uma pedrada. Mas o da intimidade para mim foi o mais forte. Se você for proativo, coisas diferentes aparecem para você. Foi na proatividade que eu descobri caminhos que geralmente eu não descobriria se eu fosse só uma pessoa ativa. Fala assim, ó, quem antecede, governa. Vai lá, vocês, contam para mim, onde vocês vão achar a proatividade? Dentro da sua cabeça, onde você vai encontrar isso aí? Vocês vão ficar calados aí? Como é que acha a proatividade? Proatividade só faz aquele que tem a certeza que onde está inserido tem retorno. Ninguém é proativo no lugar onde não vai receber alguma coisa. Ninguém é extra-obrigacional no lugar onde não tem o que aprender. Então não erre nos lugares onde você vai inserir sua vida. Se você inserir sua vida num lugar onde não tem retorno, você não vai dar tudo o que você tem. Eu aprendi muito sobre ser alguém extra-obrigacional. Se alguém me contratou, eu trabalhei 13 anos, você nunca vai ver um empregador meu reclamar de mim. Ele vai falar, aguentava chumbo, porrada, bomba, chegava antes, saía depois, era uma máquina de aprender. Você não vai achar alguém reclamando. Parça, por que você não vai achar? Porque eu descobri pequeno que ser extra-obrigacional é o governo sobre qualquer coisa. O reino dos céus não é para os normais, é para o extra-obrigacional. Porque quanto mais obrigações você contrair, maior vai ser seu nível de governo. Maior é o nível de governo, ou seja, o cara, ele quer Jesus para não ir no inferno, ele é obrigacional. Ele fica o dia inteiro achando assim, eu vou para o inferno, eu vou para o inferno, eu vou para o inferno, eu vou para o inferno. Não, você não vai para o inferno. Não tem chance se você aceitou Jesus como Salvador. Só que o cara fica preso nas obrigações. Por isso que Paulo chama esses caras de aqueles que decaem da graça e vivem debaixo da lei. Quando você olha ali para aquela palavra, proatividade, o proativo ele faz, porque quanto mais ele faz, mais ele cresce no reino. O eficiente, ele é administrador, ele entende de recurso. Ele verdadeiramente entende de recurso e ele não quer uma coisa com extrema qualidade. Eu não quero uma coisa com muita qualidade, porque muita qualidade pode atrapalhar o andamento de uma obra. Você falar, não, você vai pôr o melhor piso do mundo nesse negócio. Eu falo, eu não quero o melhor piso do mundo. Pode baixar o padrão de qualidade, eu quero algo que tem custo-benefício. Agora eu mesmo, eu estava escolhendo alguma coisa de uma obra, alguém falou, você quer umas lâmpadas lá que vai dar 100 mil ou você quer as lâmpadas de 20? Aí eu falei, eu não quero nenhum dos dois. Eu quero a que melhor encaixa e que tem o melhor custo-benefício. Você responderia a de 20 vai ficar feia. Certeza que vai ficar, nem precisa mostrar a imagem. A de 100 vai ficar linda, eu tenho certeza. Só tem um problema, o custo-benefício é baixo. Então mesmo tendo dinheiro para comprar a lâmpada de 100 conto, eu não quero nem a de 100 nem a de 20. Acha uma de 40 para mim aí que eu quero entender aonde que está a distância desse negócio. Está entendendo o que eu estou falando ou não? É engraçado demais o cérebro dicotômico. Ele olha para a lâmpada de 100, de 20 e ele fala, eu mereço melhor, põe a de 100, comprou errado. Eu não vou gastar de discussão, põe a de 20, comprou errado. Você tem que olhar para o custo-benefício, que é o balanceamento entre o TQC, tempo, qualidade e custo. Fala assim, ó, eficiência é tempo, qualidade e custo. Não adianta ser barato, mas levar 6 meses para chegar, porque o tempo está errado. Não adianta ter pronta entrega e está mais caro 3 vezes o negócio. Não adianta. Eu amo isso aqui que eu estou falando, porque essa é a conversa dos de 1%. Ele é proativo o tempo todo, ele é extra-obrigacional. Por exemplo,
Tem gente que não ajuda ninguém. Deus tem que quase mandar uma vaca voar em cima dele para dar um sinal. Esses são os reativos com Deus. Tem gente que acorda de manhã e fala: Deus, eu vou te falar, tem como você chegar nesse nível. Você acorda e fala: Deus, eu quero abençoar alguém hoje. E não é só hoje, mano. Você acorda amanhã e fala a mesma coisa de novo. Eu estou te contando, esse é seu futuro. Você acorda e fala: eu quero abençoar. Passa alguém no meu caminho aqui hoje que essa pessoa vai arrepender de ter nascido. Eu vou liberar uma bênção para ela que ninguém nunca deu para ela. Está entendendo ou não? Tem como viver assim. Esses são os extra-obrigacionais do reino. Esses são os proativos do reino. Se o Senhor te encontra na posição de proativo, extra-obrigacional, eficiente como administrador, resiliente, aguentando pancada, aí ele fala: vamos investir nessa boa obra aí, que essa aí não tem como dar errado não. Vocês entenderam ou não? Vou abrir para perguntas, vai, abre o microfone, acha aí. Não consigo pegar os 100 maneiras, o que fazer? Acho que ele está no site. Está dentro do destaque. Mas não precisa de comprar não, né? Que eu liberei de graça. Precisa de comprar? Não, é de graça. Vai lá no Instagram, Pablo Marcal 1. E, Onofre, amanhã eu estou aí. Aí é loucura, Onofre, vai ser loucura. Vocês que são mentorados, amanhã nosso encontro é no resort. Então você precisa de entrar aí e fazer a sua última chance de você entrar aí e fazer a sua inscrição lá dentro da área de membros, tá? Não tem como ser de outra forma, tem que ser na área de membros. Amanhã a gente se encontra lá no Resort das Oliveiras. Quarta-feira e quinta vai ter o MEDP. Coloca a arte aí do MEDP para mim. O que é MEDP? MEDP é uma imersão de 2 dias comigo de inteligência emocional, espiritual e física. Papo, tem como ter uma inteligência física melhor? A sua inteligência veio da sua mãe. Tem gente que desespera quando ouve isso. Porque você pensa que o resultado da sua mãe é a sua inteligência. Não é isso. A sua mãe é muito inteligente, mas alguém oprimiu ela, a vida não favoreceu ela, e aí você acha que a sua inteligência é ruim por causa do resultado de vida que sua mãe acabou tendo pelas escolhas que ela fez, certo? Não é errado. A inteligência não é medida por isso. Inteligência é tomada de decisão. Leitura, tomada de decisão. E aí que está o detalhe. Por ser inteligente demais, muitas vezes você ferra a sua vida. Se você fosse um pouquinho mais burro, mas ouvisse conselho e tomasse decisão, você estava mais próspero ou muito rico hoje. Sabe o que eu gosto? Eu gosto demais de ouvir a história de quem construiu fortuna e os caras falam assim: nem terminei a escola. Aí eu falo: mas é claro que você não terminou a escola. Quem termina uma faculdade aprende como não ficar rico. Quando o cara conta para mim assim: eu parei na 5ª série, fiz 700 milhões de patrimônio. Eu falo: deu a lógica. Porque não precisa nada daquilo que tinha na escola. E você já foi andar, certeza. Eu já começo falando: você trabalhou para o rico, nem precisa falar mais nada. Por que eu já vou matando a charada? O cara que não viu nada e ficou multimilionário, ele não ficou sozinho, ele andou numa escola. Você tem que escolher uma escola. Ou a escola que vai fazer você nem entender matemática básica, ou a escola do rico. Escreve todo mundo assim: preciso matricular na escola do rico. A escola do rico é onde você vê o rico operando. É onde você vê o rico fazendo dinheiro sem chorar. É onde você vê o rico criando sistema, criando ferramenta, recrutando gente de forma assertiva, gente que é proativo, gente que é extra-obrigacional, que é leal, que é eficiente, que tem o coração ensinável, que é num grau aonde eu procuro, que é um pouco mais elevado que aquele ali. Eu não vou trazer para vocês esse peso agora, que são os caras que são antifrágeis, que eu faço é bater neles para eles ficarem mais fortes depois de apanhar, tipo os hebreus. Apanha, 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 cada vez fica mais resistente. Ao contrário de gente aqui que se apanhar fica mais frágil. O resiliente, ele apanha, continua do mesmo jeito. O antifrágil, ele apanha, fica mais forte. Está entendendo ou não? Olha lá, preciso matricular na escola do rico. As famílias mais ricas da terra, os filhos ou são educados em casa, e eles pagam os melhores professores do mundo para ensinar, ou mandam eles para as melhores escolas do mundo. Tem escolas no mundo que custam $100 mil por mês. Imagina uma família pagar R$500 mil para colocar um ser humano para estudar. R$500 mil. As pessoas ficam assim, né? Nossa, sua escola aqui de Alphaville é cara demais. Cara, você sabe o que nós estamos fazendo lá que nenhuma outra escola dá conta de fazer? Seu filho mora na natureza. Ele vai para sua casa para dormir. Ele mora lá na escola.
Seu filho está lá aprendendo aula de cavalo, seu filho está aprendendo robô, seu filho está aprendendo coisas, só que ele está aprendendo na natureza. Pior de tudo, ninguém está preparando seu filho na nossa escola para ir para o vestibular. Nós estamos preparando seu filho para governar esse tempo, essa nação. Aonde ele estiver. Aí você fala, é caro. Eu que não estou sensível com o valor que eu empreguei, porque na hora que eu descobrir eu vou colocar mais alto o preço. Felizes são aqueles que chegaram primeiro. Esse é o recado. Por que eu estou falando para você? Se você pegar a escola daqueles que não dão resultado, a escola é a escola sem resultado. Então, largar... Pablo, você é dono de escola, você está incentivando as pessoas a saírem da escola? De maneira nenhuma. Se você arrumar uma escola mais poderosa que a escola que você está matriculado, vá para ela. Cada pessoa, ninguém está fora da escola. Alguém está numa escola, de todo jeito. Ou está na escola da ignorância, ou na escola da sabedoria. Ou está na escola da CLT, ou está na escola do empreendedorismo. Ou está na escola do investimento. Ou então está na escola do desfrute. Quanto mais rico for uma pessoa, mais tempo ela está em desfrute, mais a agenda dela está liberada. Riqueza não se mete com dinheiro, se mete com liberação de agenda. Quando você ficar muito rico, você vai lembrar das minhas palavras. A definição de riqueza vai ser atualizada na sua cabeça. Você não vai acreditar no que eu estou falando. Você acredita ainda, mesmo eu falando que riqueza é o tanto de dinheiro que você tem. Quando você tiver, vai não dar nada. Dinheiro não tem fim. A agenda tem, porque seu corpo é finito, o dinheiro não tem fim não. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Se não tiver tempo, você é um fracassado. Então, se você não tiver tempo com seus filhos, não tiver tempo para você. Tem gente que nunca arrumou um tempo para si próprio. Eu acho bom demais meus tempos assim, que eu não quero saber de ninguém em volta. Eu vou abrir para vocês, vocês não vão entender nada. Eu choro muito. Eu tenho cara de chorão? Eu choro. Praticamente todo dia eu choro. Todo dia. Aí você fala, você está com algum problema emocional? Não, estou cheio do Espírito Santo. E é só na presença dele que eu choro. Você pode fazer o que você quiser, arranca meu dedo que eu não vou chorar. Põe eu em provas de ultra distância que não estou nem aí. Não, pior que nessa prova eu chorei. Engraçado, na presença de Deus também. E com dor, algumas vezes. Se você estiver me assistindo e quiser ser parte dos de 1%, eu tenho um segredo. Entrega 100% de tudo que você acha que você tem, porque senão você não compra essa sabedoria. Marçal, você acha que você vai fazer isso comigo? Deixa eu te contar uma coisa. O 100% que você tem hoje é o ingresso para sentar no hall de espera da vida que você ainda nem sabe que Deus te deu. Não é para viver o extraordinário. Abre Provérbios 4:7 aí, deixa eu te dar um código, tem 3 mil anos, está escrito, e você não sabe nada da vida. Abre aí para mim. Top 10. Depende da fase que a pessoa tá. Para mim é top 500. Ué. Eu já não preciso dele mais. Você entendeu ou não? Só é top 10 se você estiver precisando. Se ainda estiver negociando a entrega. Vai demorar muito aí? Tempo todo. Tempo todo. A maior arte que um ser humano tem que fazer é entender que ele é um multiplicador. Ser empreendedor não funciona. Você tem que multiplicar o talento das pessoas que estão com você. Por quê? Porque senão você vai passar raiva demais. E o único jeito de romper a mente de uma pessoa é treinando ela. Aí por isso que é bom você contratar pessoas que gostam de instrução. Por exemplo, vocês vieram numa palestra, sim ou não? Não. Vocês vieram num recrutamento. Eu estou sendo verdadeiro, me desculpe, mas isso aqui é um recrutamento. Alguém fala assim, nem estava sabendo, fala. Quem aqui sabe que isso aqui é um recrutamento? Levanta a mão. Pouca gente, hein? Que absurdo. Mas você escreveu palestra. Então, para te convidar tem que ser assim, senão você não vem. E eu tenho que ficar falando, para ver se seu cérebro deixa sua alma ter paz. Só que você não deixa. Isso aqui nunca foi uma palestra. Eu não sou palestrante. Eu sou recrutador de gente para um exército. Marcelo, você é tão doidinho. Tá bom, vou voltar ao modo normal. Faça suas perguntas e eu ando na sua frequência. Para mim é até mais barato, eu vou embora para casa mais rápido. Vocês não desconfiaram até agora? Nunca dou palestra. A palestra é para te chamar, para você tirar suas dúvidas, para você ouvir coisa nova. E eu olhar em você e falar, é ele, né? Aí eu falo aqui no radinho com alguém que está comigo. É ele, né? Aí ele fala, é ele. Aí ele fala para mim assim, valendo, eu duvido que você capture essa alma aí.
Você sabe quem que não deixa o recrutamento e seleção acontecer? Seu cérebro. Seu cérebro faz de tudo para deixar sua alma presa dentro do seu crânio. E as crenças que você tem faz você não entender quem você é e nem o que você veio fazer aqui. Põe ali, filho, arrasta ali, vamos diminuir a dificuldade da vida. Vai, arrasta para lá assim. Ó. Painel de LED. Põe o versículo para lá. Valeu, obrigado. Vai mais. O princípio fundamental do saber é... Tira essa versão aí, por favor. Coloca ASF. Coloca a versão ASF. Não põe nunca King James atualizada para mim. Nunca nenhuma versão atualizada, porque eu não sou da turma do Todes. Sempre longe da atualizada. Nunca queira... Não leia a Bíblia atualizada, que os códigos são diferentes. Porque eles tentam facilitar para o tolo e acaba suprimindo o código. Tem que tirar, eu tenho essa Bíblia, mas eu uso ela só para comparar. Mas a maioria dos códigos, a sua é atualizada ou não atualizada? Então essa é a fiel, essa é top. Lá você viu? Se você quiser que volta só para você ver, está falando assim, o saber, aqui está falando da sabedoria. Você lê lá o saber, você joga no lixo. A sabedoria você não joga. A sabedoria é a coisa principal. Vamos todo mundo ler? Fala assim comigo. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Aqui está o segredo da sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Ou seja, a sabedoria é comprada e eu tenho que colocar tudo. Guarda esse provérbio aí, 4:7. Eu tenho que entregar tudo na aquisição do entendimento. Vamos lá. Vocês têm entendimento quem vocês são? Sim ou não? Não tem. Se tivesse, não estava aqui caçando. Tem entendimento do propósito? Não tem, senão não estaria aqui. Tem entendimento do seu próximo desafio? Não tem. Vocês têm entendimento de quem é Deus? Também não tem. Mas você acha que você é quem? Você acha que você me conhece? Conheço. Sabe o que é? Todos aqueles que tiverem pleno entendimento serão conhecidos por todos. O fato de eu nunca ouvir falar do seu nome é uma prova que você não entende nada daquilo que você foi chamado. Pegou ou não? Eu nem falei de fama e poder, não. Estou falando de a sabedoria habitou e você teve um relacionamento com ela, teve intimidade com ela, não tem como você ficar escondido em lugar nenhum. Todo mundo vai saber quem é você. Se vai gostar ou não, não interessa, mas vai saber. Então, como aumentar a venda de paçocas? Eu botei, tá rápido ali, aí não consigo ler isso aí não. Eu consigo o que eu quiser, mas tem que parar o negócio. Volta aí. Esse negócio aqui está falando o seguinte, a sabedoria é a coisa principal. Então tem uma outra coisa principal? Não, a sabedoria ela é uma pessoa, ela é uma frequência, e a sabedoria tem, na verdade tem múltiplas sabedorias, né? Tem mais de 8 sabedorias, biblicamente falando. Só que essa sabedoria aqui está falando que ela é a coisa principal. Ela pode ser a pessoa, o relacionamento, ela pode ser o resultado de um desafio, e está mandando fazer assim, ó, adquire, pois, a sabedoria. Então, a sabedoria é comprada. Fala assim, ó, traduz ela, coloca um driver mental, escreve assim, ó, sabedoria é igual semente. Sacaram? A sabedoria é igual ao quê? Semente. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Tudo que você puder pegar e investir para entender mais, invista. É fácil vender conhecimento para mim. Fala algo que eu não entendo. Eu quero comprar. Só que eu só vou comprar se tiver para ser usado agora. Eu não compro conhecimento para estocar. Isso traz gordura no cérebro. Chama obesidade cerebral. Então, qualquer um que tiver algo que eu não carrego, mas que faz parte do meu propósito, e eu preciso acionar agora, pode pôr o preço. Não quero nem ouvir quanto que custa. Por quê? Porque isso vai me destravar, e eu quero, eu preciso, e eu sei que tem, então me dá. Nunca chamo de caro aquilo que você não entende. Nunca chamo de caro aquilo que você é barato demais para entender. Nunca chamo de caro aquilo que dá retorno. Se você pegar o código que eu acabei de te dar, nunca mais você vai ficar parado na vida, você vai entender o porquê que você foi chamado.
Entendeu ou não? Esse versículo aqui é muito perigoso. Porque às vezes você fala, eu vou vender tudo que eu tenho. Às vezes você tem 10 mil conto, você acha que é alguma coisa. Não, Marcelo, me respeita, eu tenho 100 mil, é nada. Marcelo, eu tenho 1 milhão, é nada. Deixa eu te falar, qualquer coisa é nada comparado à sabedoria. Vender o que tem é tirar tudo que toma tempo do seu coração, neném. Ninguém estava falando de coisa, que a sabedoria não pode ser trocada por coisa. Então, tudo que você tem é tudo que você dá atenção. Se você parar de dar atenção a coisas, a sabedoria vai fluir no seu coração de forma ininterrupta. Você acha mesmo que trocar uma bicicleta, uma casa, minha casa, minha vida, na sabedoria você ia adquirir a sabedoria? Você acha mesmo que ela é trocada por uma bicicleta, uma moto CG 125 cilindrada? Você acha que trocar um emprego de CLT, uma empresa que fatura 1 milhão por mês, você vai achar sabedoria porque a empresa vale 1 milhão por mês de faturamento? De maneira nenhuma. Não se troca coisa pela sabedoria, se troca a atenção que se dá por coisa pela sabedoria. Então o preço da sabedoria é parar de dar atenção às coisas. E até para entender a sabedoria, como adquirir a sabedoria, tem que se ter sabedoria. Por isso que você não tem, porque você não abre mão de coisas. Se abrir, fala, e agora? O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que comprar entendimento. Comprei entendimento, eu fico vendo um monte de gente em crise perto de mim. Eu não sei, eu não sou inteligente igual você. Você acha mesmo que sou inteligente ou eu estou abarrotado de experiência? Que inteligência, cara, meu QI é normal. Duvido, meu QI é normal, eu devo perder para a maioria de vocês meu QI. Mas por que você prosperou e a maioria não? Muito simples. Eu não fico vangloriando no pouco QI que tenho, mas nunca paro de fazer o meu QE aumentar, que é meu quociente emocional. O MEDP é para isso, para aumentar seu quociente emocional. Tem gente que está preso por não perdoar, então seu quociente emocional é baixo. Tem gente que está preso porque não libera a vida dos outros, porque é ciumento, porque é fofoqueiro, porque é viciado emocionalmente. QI baixo, resultado financeiro baixo, vai ser 1% que dia? Nunca. Apesar de você não entender ainda, fala assim, estou no recrutamento. E não é o Marçal que me escolheu. É alguém que ele trabalha. Porque se fosse eu escolhendo você, eu ia dar um saculeiro no você e tacar você na parede. Como ele te chamou e eu tenho que obedecer, então eu tenho que ir na maior paciência contando um monte de coisa e te ajeitando. E você mesmo assim ainda vai correr. E sabe o que eu acho? Nada. Eu falo para ele, você mandou fazer, eu fiz. Agora essa alma penada, além de penada, está empenada. Vamos ter que chamar mais vezes. Alguns de vocês vão resistir por 256 dias, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Na hora que vocês perceberem que vocês jogaram 5 anos no lixo, você vai falar, que merda que eu fiz. Marcelo, para de querer vender alguma coisa para nós. Eu queria que fosse de graça. Porque se de graça funcionasse, eu faria de graça. Não funciona. Eu queria que a terra me desse maçã sem eu plantar semente equivalente. Não funciona. Eu queria que a minha esposa tivesse mais um filho sem passar a dor de parto. Não funciona. Eu queria ser famoso sem ninguém me atrapalhar no almoço, sentado num restaurante. Eu queria. Eu queria ser uma pessoa normal, com essa fama toda, mas é impossível. E tudo que eu quero não vai mudar nada, porque a lógica já foi criada. Se tem fama, tem perturbação. Aonde tem dinheiro, sempre tem um ladrão rondando. Não tem como eu criar algo que atenda só a minha vontade. Eu acabei de te revelar um código. Agora, o seu cérebro, que era para ser uma máquina funcionária da alma, hoje é patrão da alma e do espírito. Se você demitir essa pessoa e colocar ela do quadro de executivos e colocar ela no quadro de colaborador, essa máquina vai trabalhar para você poderosamente. Todo mundo fala assim, eu sou bilionário, porque no meu cérebro tem 86 bilhões de neurônios. Louco, né? Se o seu neurônio pagar R$1 cada um, 86 bilhões ao longo da vida. Mas como ele não vai pagar, pede só 10 centavos. 10 centavos vai ser quanto? 8 bilhões em vida. Se cada neurônio pagar 10 centavos, 8,6 bi.
Mas se você não puder cobrar 10 centavos de cada neurônio, cobre só 1 centavo. 860 milhões de reais. Se cada neurônio que Deus criou te pagar 1 centavo de lucro durante a vida, você vai ter 860 milhões de reais. Posso falar? Você nem tem cérebro. Você nem usa essa máquina. Você deixa ela ser 100% alienada a algum idiota que é menor que você, mas ele oprime você com alguma fábula. Porque se esse cérebro estiver solto só para trabalhar para uma alma, essa alma duvido que não consegue ter um ROI de 1 centavo por neurônio. Duvido. Você acha que o neurônio com capacidade de ligar o céu e a terra não daria 1 centavo? Você acha que o neurônio não te daria 1 centavo? Tem lógico um negócio desse ou não? Acho que eu falei a conta errada, não é 800, é 80 milhões. Não dá 800 milhões, dá 80 milhões se for só 1 centavo. Quem não divide por 10, divide por 100, né? Sabe o que eu penso? Eu penso que você leva a vida numa idiotice tremenda, mas você está melhor que muita gente. Você está numa palestra, você acha que é palestra, né? Uma parte boa é que eu estou te contando a verdade, você vai fingir que não ouviu e vai embora, e daqui a alguns anos você volta. Ou melhor, talvez não tenha chance de voltar. Mas vai ter um dia que você vai falar assim, não é possível que eu passei por aquele maluco e o maluco estava falando o maior rolê da existência, eu ignorei e virei as costas. Não é possível que eu fiz isso. E eu sei que você tem armado todas as desculpas que você vai começar a falar a partir de agora. Eu não sou capaz, não é para mim, eu não tenho dinheiro, eu não sei o quê. Sua cabeça é linear, você vai ficar falando isso a vida inteira, e eu não vou acreditar nunca, porque isso não tem nenhum respaldo da realidade. Fala assim, ó, a partir dessa suposta palestra, repete. Eu vou enxergar o que está por trás do jogo. Só 1% enxerga. Se eu prometi uma palestra de 1%, é a primeira vez que eu estou contando que uma palestra é o quê? Um recrutamento. Patrícia estava na palestra igual vocês, diante do Deus vivo que eu vou falar aqui agora. Ela abriu a boca na palestra, eu saí e falei com alguém que estava lá no fundo. Eu falei, lembra aquela menina que falou aquele assunto de Tony Robbins? Ela vai andar com a gente. Aí os caras, como que você sabe? Eu não sei, eu só sei que a pessoa, ela entrou na atmosfera. Ela fluiu. Foi para o Diego Neves? Aí eu falei, ela vai andar. Quando ela entra no conselheiro, é engraçado demais, sofrendo, sem dinheiro, entra no IP sem dinheiro, nunca atrasou uma parcela. A honra do pobre é nunca atrasar uma prestação e quitar. A honra completa, a glória completa é falar que quitou um negócio sem atraso. Só um ex-pobre é digno de falar isso. Alguém está falando aí, Enéas, todo mundo achava que era doido. É porque ele era diferente de todo mundo, e ele via um pouco, há 30 anos, eu estudei tudo do Enéas em 2022. Ele, por causa da frequência, né? Canções escreveu ali, vocês sabem que ele não vai ver 1% dos comentários, né? Acredite, eu criei uma capacidade de ler 100% dos comentários. Pode estar rápido ou devagar. Eu pego só a palavra-chave e dá para entender. Pelo tanto de pergunta e a forma que vocês fazem pergunta, dá para ver tudo. Só que eu só dou atenção para 1%. Essas são as que fazem sempre sentido, para o momento. Eu não leio todas, isso é diferente. Alguém escreveu, você não precisa do meu dinheiro, vai ser meu mentor quando? Para de dar desculpa. Está aqui, irmão, sou seu mentor digital, gratuito, à sua distância, conforme o seu prazer. Lembra que gratuito você não tem que dar opinião nenhuma, falar nada, e não pode pedir nada, nem cobrar nada. Fique do jeito que está, fique com 1000 vídeos gravados no YouTube, 80 livros publicados, e a gente se vê depois de 1000 vídeos e 80 livros. Fechou? E um dia você volta aqui e vem com essa conversinha. Lembra de uma coisa, tudo que você quer de graça, você vai viver uma vida de graça também, vai ter que dar tudo de graça. Se você gosta disso, continue. Eu cansei dessa vida há muito tempo. Então, quem vive defendendo de graça, só para saber, não existe. Se você parou para me assistir, você está pagando. Está pagando com a coisa mais valiosa do que o dinheiro, o tempo. É porque você não entende da vida ainda. 1% entende. 1% quando para assistir alguém fala, eu estou perdendo meu tempo aqui. Quando eu pago meu dinheiro ainda, eu estou perdendo duas coisas. Então, esse trem tem que valer a pena. Ou seja, eu parei meu tempo de qualidade, eu coloquei meu dinheiro
Agora esse trem tem que ir. Se você não acordar desse jeito todo dia naquilo que você se envolveu, é porque você é bobo. Eu sou assim. E é engraçado. Quem não põe dinheiro não dá valor. Quem põe dinheiro fica louco. Tudo é direito. Meu Deus, eu quero. Alguém está falando, por que você não ajudou o Kaiser? Liga para o Kaiser. Vocês ficam atrás de querer saber da vida dos outros? No último lançamento que eu fiz com o Kaiser, eu doei 1,5 milhão para ele. Não precisava de eu falar isso, mas já que é conversa de 1%, fica aí. Essa conversa só fala com os de 1%. A partir de agora eu vou interromper essa fala. Nem deveria falar isso que eu falei. Então, pergunta para o Kaiser. Quem é que está amparando ele? Quem é que está orando com ele? Vai lá e pergunta para ele. E você acorda com esse dedo seu nervoso aí, não sabe de nada da vida. Tá bom. Obrigado pela sua participação. O preço de ter a sabedoria é largar o que te torna tolo. Não tem lugar à mesa da sabedoria, não tem como o tolo se sentar nela. Se vocês não segurarem, não dá para eu ler a frase, dá para entender o que eles estão falando, mas se não tiver alguém gerindo esse negócio aí, vai complicar aqui. Pablo, faz uma live da Aliança Reinante, nós vamos encontrar. Qual o código oculto das parábolas que revela o que preciso? Obrigado aí, gente, você está fazendo gestão do YouTube aí, tá? Mais uma vez, se não conseguir, já pode levantar e pode ir para casa. Deixa rolando aí. Ou segura os comentários, ou então esquece o que vocês estão fazendo aí. Quem está operando isso aí? É isso aí, ó. É assim que segura os comentários. Segura, deixa eu ver se você consegue. Isso. Só faz isso aí. Se não der cor fazer esse arroz com feijão, vai para sua casa, vai curtir seus filhos, sua família lá, que vai dar mais ROI para você. Como aumentar a venda de paçocas, eu botei para algumas lojas da minha cidade para vender mais e não vende nada. Ninguém está caçando paçoca hoje. Não é um desejo de ninguém comer paçoca, é nostálgica a paçoca. Então você tem que mexer com algo da infância da pessoa para fazer ela comprar a paçoca. Ou você tem que pegar ela numa situação onde ela vai relembrar quando ela comprava paçoca. Você deixou em loja, geralmente as pessoas estão querendo comer outro tipo de comida. Paçoca geralmente ela é oferecida como mistura hoje, não como algo primário. Ninguém quer ir ao supermercado comprar paçoca. A paçoca ela é colocada no açaí, a paçoca ela é usada como mistura e ela deve ser ofertada. Então, se você não colocar ela no mecanismo de oferta secundária, você não vai vender nenhuma paçoca. Só para você saber. Agora, se você humanamente oferta a paçoca e acessa a nostalgia da pessoa com aquele assunto, ela vai comprar por isso, porque tem um humano tentando convencer. Agora, de forma primária, dificilmente uma pessoa quer comprar a paçoca hoje. Porque tem comidas melhores, não de nutriente, mas de resposta rápida para o organismo. Então, ninguém quer saber disso hoje. Na época que paçoca era estourado, quase não tinha comida, variedade de comida. Hoje tem muita coisa para paçoca ficar jogada lá na parte de baixo da prateleira. Pega o microfone. Vou abrir para perguntas, vai. Oi? Atuando aqueles 5 itens simultaneamente, aumenta mais o valor, a frutificação, aumenta os dois simultâneos? Os dois simultâneos? Se você é aquilo ali, seu valor já é maior que do rubi, da esmeralda, de tudo. Gente que tem aquilo ali, cara, Deus, vou fazer minha oração aqui, peraí só um pouquinho. Manda essas pessoas de 1%, esse povo resistente dá trabalho demais. Eu sei que você me chamou para resgatar isso, mas manda os de 1% para ajudar no resgate. É muito tempo gastado com gente com a cabeça travada demais. Eu sei que funciona, mas manda os de 1%. Tem que ter os de 1%, senão o negócio demora demais. A frutificação seria a consequência ou também concomitantemente? Se aquilo ali é um DNA sobe? e você multiplica valor, tendo isso dentro de você, é o que você vai gerar nos outros. A gente não gera aquilo que a gente não tem. Então, se eu tenho um valor, a frutificação significa fazer a multiplicação do valor, entendeu? Esse drive é a única coisa que eu pedi para vocês, como players, pensarem. Valor é DNA. E não é sobre construir o que não tem, é sobre escavar o que está guardado. Valor não diz respeito à construção, Patrícia. Alô, Patrícia, perdeu uma braba aqui, Patrícia. Patrícia está no fone de ouvido ali, alguma coisa lá em Marte. Você perdeu essa. Vou falar pela sua alma.
O valor não é algo que você constrói, propriamente dito. O valor é algo que você escava e encontra, porque já está aí dentro. Deus já introjetou, já está introjetado. E a frutificação é quando você multiplica aquilo que você encontra. Aí você perdeu, aí a sua alma, ela é uma alma que gosta dessas coisas. Marçal, o que foi o sim que mudou a história da humanidade? Quem fez o primeiro louvor a Cristo? Qual foi o primeiro milagre? Qual a diferença de honra para a idolatria? O sim que mudou a história da humanidade foi o sim de Adão. Quando ele falou sim para a serpente, ferrou com todo mundo. Quem fez o primeiro louvor a Cristo? A Cristo em pessoa, aquele que identificou ele no primeiro momento. Que louvor não é só você tocar, louvor não é cantar, louvor é bem dizer, você olhar e falar, eu louvo, eu identifico você como Cristo. Todos aqueles que reconheceram Jesus como Cristo. Qual foi o primeiro milagre? O primeiro milagre foi uma pessoa, depende do tempo, né? Deixa eu pegar o primeiro milagre. Acho que o primeiro milagre que Deus fez depois da queda da terra, o primeiro milagre foi a vida. O sopro no barro, esse é o primeiro milagre. Soprar na narina de um barro e o barrinho começar a virar um barro falante. Esse é o primeiro milagre. E todo dia que você acorda, o milagre está renovado. Milagre renovado com sucesso. Acorda e vai mudar a quina de parede, vai tocar o terror na terra. Vai, abre os microfones aí. Vai direto no como. Pablo Rodrigo de Porto Alegre, antes de mais nada, agradecer a tua solidariedade o ano passado com o Rio Grande do Sul. E como que eu aplico a lei do 1% para gerar escala e previsibilidade numa empresa? Pega 1% dos caras que entendem para ter toda essa empresa amarrada em controle analítico. E se você quiser ter escala e previsibilidade e não tiver alguém analítico para prever isso, você só vai ter uma febre com o assunto e vai te perturbar ainda mais. Para ter mais previsibilidade de caixa, eu preciso de ter coisas mais consistentes. Eu tenho que parar de vender aquilo que gosto para aquilo que hoje é o que coloca dinheiro dentro da empresa. Tem gente que vende o que gosta. Eu não vendo o que eu gosto. Às vezes eu gosto do negócio e mando parar de vender. Mas você gosta? Isso dá trabalho demais. Eu quero ter escala, então o nome da escala, o que sustenta a escala é tecnologia. E a previsibilidade é ser analítico, fazer a análise preditiva de perenidade, de olhar daqui um mês, a empresa vai estar com esse comportamento, daqui um ano vai estar com esse comportamento, daqui 10 anos vai estar com esse comportamento. Se eu já sei que em 10 anos algo não vai estar mais funcionando, por que eu vou continuar investindo a partir de agora? É hora de guinar esse negócio, tá? Mas se não amar parte analítica, não amar relatório executivo, e não falar disso todos os dias, a previsibilidade de caixa, de faturamento, de lucratividade, ela vai baixando, junto com a irresponsabilidade de dados. Diga. Pablo, Oi. como adquirir sabedoria para fazer perguntas que só 1% faz? A pessoa que você mais tem que fazer pergunta é você, então ninguém nem tem que ver. A segunda é Deus, a maioria ele não responde do jeito que você quer. E a terceira é a pessoa. Quando Deus não respondeu uma pergunta, Ele quer que você procure em você de novo ou ache em outra pessoa. É por isso que Ele não responde. Quando ninguém tem a resposta, Ele responde. Tá? Reconfigurando o cérebro. Espera aí que está fazendo um boot. Quer dizer, um reboot. Sabe o que é um reboot? Desligar e ligar de novo. Porque carregou muito forte, ele precisa de desligar para todo o programa funcionar corretamente. Só existem 3 perguntas. A pergunta para si, para Deus e para o próximo. 90% das perguntas são feitas para você mesmo. 1% você faz para Deus e 9% é para as pessoas. Deus, se não responder, Ele está falando. Volte a pergunta para você que está aí dentro da resposta. Não encontrou, ache uma pessoa mais próxima que ela vai te ajudar a achar esse negócio. Pergunte para ela. Por isso que eu falo, se você está diante de mim, com a maior humildade do mundo, não me conte histórias, porque eu não vou ajudar você com base na história. É só ir direto no como, eu sou o quem. O como precisa do quem. E nem é o quem da Barbie, nem do Street Fighter. É o quem que tem
a resposta do como que você está procurando. Como é forma. E como saber qual a próxima pergunta para se fazer? Espera a resposta da pessoa. A pergunta está dentro da resposta do interlocutor. Ficar falando sem rodeio hoje, né? Aparece do 1%, não vou ficar explicando mais nada, só vou dar a resposta. Aí você se vira com a resposta. O que eu acabei de entregar é um conjunto. Eu entrego um conjunto para você e você vai ter que desmontar o conjunto para entender. Mas sempre a próxima pergunta depende da resposta do interlocutor. Então não andeis ansiosos quanto à próxima pergunta. Depende do que a pessoa responder. Eu não ficava ensaiando como perguntar para que tanto de jornalista na campanha. Eu esperava ele falar, quando ele falava, eu falava, só isso, toma aqui um picolé, toma aqui uma balinha, toma aqui. Bobeira da sua parte. Vai lá, próximo. Pablo, Oi. como eu modelo as pessoas de forma mais rápida e eficiente? Como modelar as pessoas de forma mais rápida e eficiente? Entrando na frequência delas. Quer que detalhe? Sim. Entrar na frequência dela. Ou é o lugar que ela está, ou andar com as pessoas que ela anda, ou fazer as mesmas coisas, ou ter os mesmos comportamentos. Aí esse aqui é reflexo, né? Não é ativo. Ou ter os mesmos pensamentos e ter os mesmos resultados. Então, quando você der conta de fechar esse ângulo, você entrou perfeitamente dentro de uma bola de frequência, que é um campo morfogenético dela. Na hora que você entrou, começa a rodar no seu cérebro, a sua crença não vai deixar, você vai ter que abalar para a crença sair, aí você começa a rodar, ter os primeiros resultados, sorrindo sempre, aí o degrau após degrau vai fazer você explodir.